Fala aí, meu povo. Olha só, o Danilo, que tá no Botafogo, ex-Palmeiras, por muito pouco não voltou ao Palmeiras aí nesses dias. O Botafogo estava devendo 60 dias já, quase 60 dias de direito de imagem, e no último segundo, às 10 para as 8 da noite, o Botafogo depositou o que estava atrasado. Sabe por quê? Porque o Danilo estava já verbalmente acertado com o Palmeiras. É isso, o Danilo estava voltando para o Palmeiras, estava tudo certo, ele ia ganhar o mesmo salário que ele recebe no Botafogo, porque a situação do Botafogo não tá boa não, apesar de ser SAF, aqueles problemas todos do John Textor. Inclusive eu soube que ontem também o Savarino, depois do almoço, foi embora da concentração. Enfim, se o Botafogo não abrir o olho e atrasar, o Danilo na próxima acerta mesmo com o Palmeiras, hein? Tá perguntando do Veiga. A gente fala dessa história, a gente atualiza do Veigas quando chegar a 1000 likes. Estamos Pode com ser, quanto Felipe? agora? 700. Então tá, 1.200, tá? Tá bom. 1.200 E likes. quando bater 1.500, a gente fala do... Perguntando. Danilo, Flamengo, Do Botafogo, Flamengo. Não tem isso aqui, é pra... Aqui, ó. 1000 likes aí, pessoal. Cadê? Caramba, cadê? Onde é que tá aqui, ó? Não, é pra baixo. Ah, cara, aqui, ó. Alan Elias. Palmeiras. Conta aí. Posso falar? Pode. Palmeiras travando. Palmeiras travando a venda, então, do Alan Elias. Segundo a fonte. Aquela pro Napoli? É. Mas quanto era? Eu perguntei, como é que está a situação do Alan Elias no Napoli? Resposta, Palmeiras travando. Qual é a proposta? 30 milhões de euros? Era já isso? está em 35. 35 e o Palmeiras não vende? São por duas 35? propostas. A primeira 30 recusada, a segunda 35 recusada. Então, eu posso escrever aqui na manchete: Palmeiras recusa a segunda proposta do Napoli. Já Ou tem. mais uma proposta do Napoli. Não, isso já tem, inclusive. Já foi notícia. Já noticiou aqui. Foi aqui. Eu tava É que você tava curtindo no Rio Grande do Norte, né? A gente tava apurando. Justo. Enquanto a gente tá apurando, dando notícia, você tava lá, olhando pro céu lá. E fazendo E a pras parceria dunas. com a Fazendo BTG fotinho, Natal. olhando pro céu. E pras dunas, tava mesmo. Então. Posso dar rapidinho duas informações rápidas sobre o Palmeiras? Já que Pode. a galera pergunta muito E no depois a chat. gente responde do Veiga. Você Eu quer acho que atualizar? essa é a principal, mas Tá. destaque rapidinho. Tem dois zagueiros do Palmeiras na Copinha que estão nessa transição profissional, que é o Thiago Pimenta e o Robson. Os dois têm ofertas. O Thiago Pimenta tem uma oferta de 6 milhões de euros da Udinese, da Itália. O Palmeiras está em negociações e quer um pouquinho a mais que isso. Então, o Thiago Pimenta em negociações para ir para a Udinese. E o Robson, ele tem procuras do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e do Porto. Tem conversas e andamentos, são os dois clubes que querem esses zagueiros. Então, o Palmeiras está avaliando possíveis negócios, e são zagueiros promissores, mas que, mesmo que fossem promovidos para o profissional, a concorrência é muito grande. Tem Murilo, tem Gustavo Gomes, tem Bruno Fux, tem Benedetti. Então, a tendência é que, caso eles fossem promovidos, o espaço seria reduzido. Então, o Palmeiras pode vir a negociar um desses dois nomes. A gente chegou a 1000, então a gente... O pessoal tá perguntando do Gilberto. Foi pro Atlético Paranaense, o lateral, certo? Certo. Tá falando, como é que pode negociar o Gilberto e ficar com o Gia e com o Kelvin? Quem perguntou aqui? Ontem o Gia, eu falei aqui que ele tem sondagem do futebol italiano, do futebol europeu, até de alguns times da América do Sul, mas ele recusou uma saída nesse momento. Ele quer ficar no Palmeiras. O Giai? O Gia, isso. Vamos lá, sobre o Veiga, qual é a novidade? Ontem a gente falou aqui, né, muito sobre, também compartilhando a informação que veio lá do pessoal da ESPN do México, sobre o interesse, que o André Hernan confirmou pra gente aqui, do Jardine, da lista, e o Veiga, o nome do Veiga aparecia no topo da lista ali do Jardine, Hernan. Agora o próximo passo é transformar esse interesse em proposta. O que pode acontecer nesse próximo passo? O Maurício, o América do México sabe que na questão do interesse pelo Maurício, o Palmeiras só vende, é venda. Seria um negócio definitivo. E o interesse desses três jogadores, vamos lá, Veiga, Maurício, Zapelli, o América do México só vai fazer um jogador, porque tem um limite estourado lá de estrangeiros. Isso. E os estrangeiros que tem lá, tem dois que eles podem negociar, mas um deles não deve sair, que é o uruguaio, porque ele está buscando Copa, então ele não quer um transfer agora, porque ele está buscando Copa do Mundo. Ponto.
A questão do Maurício, o América do México sabe que vai ter que gastar 15 milhões de euros para tirar o Maurício. É o valor de mercado. Então, fica mais difícil. Na questão do Veiga, que é o principal interesse do Jardine, existem duas possibilidades. Você tentar comprar o jogador, mas aí é um jogador de 30 anos, e a informação que o América do México tem é que o salário do Veiga é alto, dos padrões do América do México. Então, qual que é a estratégia do América do México? Vai tentar, num primeiro momento, num primeiro approach, numa primeira conversa, um empréstimo com opção de compra pagando o salário do Veiga. Podendo transformar em metas até numa obrigação de compra ao final desse empréstimo. Então, são duas tentativas. A primeira, um empréstimo com opção de compra. Um empréstimo com metas virando obrigação de compra. Isso vão buscar a partir de agora. Então, essa é a estratégia do América. O Palmeiras está esperando. Veiga está esperando. O André Curi está esperando, que é o empresário do Veiga. Do lado do Veiga, né, se chegar uma proposta, vai ouvir. Ele ouve. Ouve. Tá. Ouve. Essa proposta de 13, que você citou ontem, que foi noticiado pelos colegas do México, dificilmente deve chegar. 13 milhões de dólares. Ninguém dentro do Palmeiras acredita que vai chegar uma proposta de 13 de dólares agora. Mas vão esperar. Então, assim, num primeiro momento, o América do México deve chegar com uma proposta de empréstimo com opção de compra. Aí não vale a pena negociar o Veiga também, né? O empréstimo? Você vai perder o Veiga por empréstimo? O contrato dele é até o final de 28? 27. Até o final de 27. Porque você tem até o final de 26. Se você colocar uma obrigação de compra, Aí vira... aí no final de 26, Isso. você vai ter uma grana que você pode negociar por 10, por 13, por 8. Saber se é essa a obrigação. Mas aí o Palmeiras perde assim, pensando no negócio. Perde o Veiga por um ano, por empréstimo, e você vai ganhar o dinheiro em 2027. Entendeu? Cara, mas assim, você pode colocar um empréstimo pago, velho. Não é empréstimo de graça. Você acha que o Palmeiras é trouxa, velho? Não, isso não é, mas... Cara, se você colocar... assim... Vamos lá. Se você colocar um empréstimo com 5 milhões de dólares agora, e aí coloca uma obrigação de 8... Compra por 8, então 13. E ainda com a questão de não pagar o salário... E aí você coloca bônus ainda? É negócio, né? Dos caras pagando salário ainda? Precisa ver qual é o papel que o Abel entende que ele tem no grupo. Claro, se o Veiga topa se ir. Se o Veiga quer ir. E outra, o que eu ouvi, vamos lá, o que eu ouvi do lado do Veiga. Pô, estádio Azteca lotado, povo apaixonado por futebol, liga competitiva, país da Copa, super atrativo. Isso eu ouvi do lado do Veiga, tá? Não do Veiga. Sim. Em torno do Veiga. Em torno do Veiga. Ó, o Palmeiras é muito bonzinho. Zé Rafael, Everton, Mike são emprestados de graça. Mas, o Vicário, é importante a gente falar pro Diego chat que mandou aqui, ó. que não é um empréstimo gratuito. Ninguém vai doar o Veiga. Imagina, de compra, os caras vão ter que pagar de novo. E aí você coloca ali, sei lá, bônus e tal, é um número é um número fechado de um valor de venda. Sim. Mas os caras pagando o salário, entendeu? E assim, desses... E outra, não dá pra entender também os caras, né? Quando o Palmeiras joga, vai mal, é culpa do Veiga, Veiga vai embora, leva o Maurício de brinde. Ontem eu subi um vídeo no meu Instagram falando aqui? Da negociação, os caras estavam falando, leva o Maurício de brinde. Esse aqui, o Diego, não sei se foi o caso dele, mas tinha torcedor do Palmeiras criticando o Everton. Agora tá lamentando que o Everton mas saiu. Os caras são tudo louco também. Não, mas o Everton não foi doado pelo Palmeiras. Mas ele foi liberado, o Palmeiras ele viu um custo alto na folha salarial. Isso é bom para um lado também. Sim. Como o Hernan falou, o Palmeiras não vai fazer negócio fácil. O Everton foi doado. Não, foi de graça, ué. Foi. O Palmeiras segurou o preço não paga mano. Não, de graça não tem como falar que foi de graça. O Palmeiras não paga o salário.
É, O Palmeiras vai eliminar quase, nesse sentido. aliviar quase 8 foi milhões de de graça. reais. Mas foi de graça. Foi De transfer. graça. O Palmeiras vai suavizar a folha salarial em mais de Nossa, quase mas o Palmeiras tá passando dificuldade, né? É melhor você tirar um cara que ganha 1 milhão por mês que não tá jogando, vai ter tanto espaço? Melhor, pô. Pra mim, isso não é de graça. Pra mim. Tem essas contas todas, mas eu acho que acima de tudo tem o que é o desejo Mas e só porque o cara não tá jogando, você acha que o reserva de um time não tem que receber salário? Tem que ficar obrigado, sou reserva, obrigado, trabalho de graça. Eu lembro Para, quando né, o Henrique Dourado foi pro Palmeiras, lembra essa história? O quê? O Henrique Dourado foi pro Palmeiras, ele fazia um período lá. Meses. Aí ele foi almoçar no CT assim, aí tiraram foto e brincaram nas redes sociais. Pô, não é contrato de Mas produtividade? não era de graça. Não era de graça? Não era Quem tá sem comendo no custo, CT? tava ele Não era sem almoçando. custo. Quem tá comendo no CT? Mas tem o desejo do jogador também. Caramba, Tem tudo lógico, isso, né? lógico. O Galindo falou que é a favor, ó, só paga se joga. O Zé Rafael foi vendido, mandou aqui. E o Zé Rafael, ele até teve alguns jogos, fez alguns jogos bons no Santos, mas ele tinha um problema físico também, Na né? coluna. É. Teve na Exato. coluna. Tem informação sobre o Santos aí. Então vamos viu? falar do Santos e depois. Mandou aqui, obviamente, uma piada. O Dia dos Mortos no México está chegando. Festa muito comemorada. O América, que não é bobo nem nada, está pensando em levar o Veiga para essa festa. Tirando a ironia do nosso amigo, do Johnny Drama aí, a brincadeira e tal, eu tenho ficado pensativo sobre o quanto está sendo bom pro Veiga insistir ou o quanto está sendo bom pro Abel insistir com o Veiga. Porque o Veiga tem uma história maravilhosa com o Palmeiras, que vem da sua família também, inclusive. E esse tipo de história é legal, né? Quando bate na torcida e tal. Agora, vale a pena insistir para de repente o Abel sair, o Veiga sair do Palmeiras que nem o Rony saiu? Sabe? Assim, o Rony é o artilheiro do Palmeiras na Libertadores. E saiu daqui chutado. Se o Veiga continuar jogando nesse nível, cara... Pô, e olha, de novo, hein? Repito a vocês. Eu acho o Veiga ícone dessa atual geração do Palmeiras. Mas não tá dando, hein, Amorim? Eu fico chateado demais para imaginar como vai ser essa saída do Veiga, porque né, é um cara muito grande na história do clube. Para mim, é um dos maiores meias da história do clube. Maiores, não melhores, mas maiores. Com certeza senta ali ao lado do Divino, porque foi um cara ultra decisivo, né? O meia com mais gols em finais na história do clube, 12, 11 títulos aí, né? E pela família palmeirense também, né? Pela história do vô dele. O pai dele é um cara que eu tô encontrando em diversos jogos, vai para jogo até que o Veiga não é relacionado. Então você vê como o cara se conectou e gosta do clube, torce pro Palmeiras, os caras viraram palmeirenses doentes. Então assim, eu respeito demais e tomo muito cuidado ao falar do Veiga, porque ele realmente é um palmeirense como nós. Mas a gente é palmeirense pra cacete também, e nem por isso a gente joga no Palmeiras, porque a gente não consegue ajudar pela falta de talento, falta de técnica. E o Veiga, cara, não tá conseguindo mais, cara. E eu não sei, eu acho que seria melhor botar um ponto final nessa história para preservar até a história que ele construiu no clube. Porque assim, a gente idealizou um momento, nossa, que o Veiga vai ser o Totti do Palmeiras, vai ficar aqui até se aposentar. Mas, cara, ele tá se expondo a uma situação de que, cara, aí é isso, é falar de Dia dos Mortos, sabe? Eu acho um puta desrespeito com o cara ficar falando, chamando ele de morto, alguns tipos de crítica que a galera faz, mas o torcedor de futebol é isso, né? Mas eu acho triste, não quero que ele saia de uma maneira com desgaste, né? Ou de uma maneira, ou pelas portas dos fundos, né? Ele teria que ter uma saída minimamente digna, porque ele é muito grande na história do clube, mas eu também acho que seria bom para os dois lados uma saída. Seria bom para ele respirar novos ares, tentar recuperar um bom futebol num lugar que ele ainda não fez tanta história, né? Porque no Palmeiras é isso, ele já conquistou muito e eu vejo que ele tá tentando voltar a ser o que era e ele não tá conseguindo, cara. E talvez não consiga mais. Então, eu veria com bons olhos uma negociação aí, mas o máximo respeito, cara. É um cara muito grande e tem que sair de uma maneira muito... que o clube tome muito cuidado com essa saída e a torcida também faça as homenagens merecidas, porque ele é um cara muito grande. Agora, eu acho que já deu também. Pois é, eu também não acho que o Veiga tá conseguindo recuperar. E outra, o BLS, Pedro BLS perguntou,
tá jogando na posição dele ou na posição que o Abel inventou? O Veiga jogou de tudo, gente. Só faltou colocar de zagueiro. Tem gente rindo aí, eu tava com o Ademir da Guia, inclusive, ontem lá no Palazzo, e lá no Palazzo tem um mictório dourado que eles fizeram lá, Lavieri, e só campeões de Libertadores pelo Palmeiras podem fazer xixi nesse mictório. Então tem os mictórios normais e um mictório de ouro lá, que ele fica lacrado, fechado, e aí tem as fotinhas de quem já fez xixi lá, né? O Veiga, o Dudu. Meus amigos palmeirenses, o Danilo estava acertado com o nosso grandioso Palmeiras. No calar da noite, o Botafogo foi lá e pagou o que estava devendo para o Danilo. Se o Botafogo não tivesse pago, o jogador iria se apresentar na Sociedade Esportiva Palmeiras, o Danilo. O Palmeiras aproveitou ali uma situação que poderia pegar o jogador de graça, meus amigos palmeirenses. Mas como o Botafogo aí deixou os pagamentos em dias, o jogador não pode vir mais de graça. Mas eu, como torcedor do Palmeiras, queria o Danilo de volta. O Palmeiras não está precisando de um volante? Vai lá e faz uma proposta para o cara. O cara já mostrou que quer voltar. O cara não acertou com o Palmeiras verbalmente ali, ele quer voltar. Ninguém quer ficar no Botafogo. O Botafogo aí tá se desmanchando, o torcedor palmeirense. Traz o cara de volta, manda uma proposta, mostra que tá querendo contratar o cara. Você aceitaria Danilo de volta? Eu aceitaria sem sombra de dúvida, meus amigos palmeirenses. Danilo ainda é um baita jogador, ídolo do Verdão, cria do Verdão, foi multicampeão aqui, saiu jogando muita bola. Após a saída do Danilo, a gente nunca mais teve aquele meio de campo forte que a gente tinha quando o Danilo estava no Palmeiras. Então, eu quero o Danilo de volta no Palmeiras. Então, vai lá a diretoria do Palmeiras e faz uma proposta para o cara. O Botafogo está precisando de jogadores, faz uma troca. Tem vários jogadores do Palmeiras aí que dá para trocar, que dá para oferecer para o Botafogo e traz o Danilo de volta. Você concorda com isso, torcedor palmeirense? Coloque sua opinião aqui nos comentários. Então, vamos para alguma notícia do nosso grandioso Palmeiras. Vamos lá. Palmeiras terá força máxima no clássico contra o São Paulo. Para superar a goleada sofrida para o Novo Horizontino, Abel Ferreira colocará em campo no sábado, na Arena Barueri, o que o Palmeiras tem de melhor à disposição neste momento. Provável Palmeiras para o clássico: Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez, Marlon Freitas, Lasson ou Luiz Pacheco, Andréas Pereira, Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque, torcedor palmeirense. Força máxima para o jogo aí contra o São Paulo, para tentar apagar um pouco a goleada, a vergonha, o vexame que o Palmeiras passou contra o Novo Horizontino, torcedor palmeirense. Então, para minimizar um pouquinho, era uma goleada sábado contra as Tricas, hein? Um 4-0 também, a gente iria ficar muito feliz, meus amigos palmeirenses. Então vamos aguardar, né? Exigimos um bom futebol, vencer e convencer neste sábado, porque só vencendo e jogando mal aquele futebolzinho patético que o Palmeiras está jogando, não vai animar o torcedor palmeirense não, torcedor. Você concorda comigo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Galera palmeirense, será que o Rafael Veiga vai sair do Palmeiras? América do México vai tentar, em um primeiro momento, contratar Rafael Veiga por empréstimo. A proposta incluiria aí metas com obrigação de compra atrelada, além do clube mexicano arcar integralmente com o salário do jogador. Palmeiras, Veiga e seus representantes aguardam a oferta. O meia está disposto a ouvir Eita, vamos lá. O meia está disposto a ouvir o que chegar.
É a oportunidade aí de respirar novos ares, é vista como atrativa a torcedor palmeirense. Então, o América do México também tem interesse em Maurício, mas sabe que o Palmeiras só aceita aí venda definitiva por cerca de 15 milhões de euros para o Maurício, e o que dificulta o negócio. Rafael Veiga é alvo principal do América do México. Então, como já falei no vídeo de ontem, que é a grande oportunidade do Palmeiras se livrar do Rafael Veiga, torcedor palmeirense. Vamos lá! Almada no Palmeiras, por enquanto não. O diretor do Atlético de Madrid, Matteo Alemany, foi direto ao ser questionado sobre o meia argentino fora de questão. O Palmeiras estudava aí investir entre 20 a 30 milhões de euros para trazer o campeão mundial de 2022. Mas o clube espanhol bateu o martelo e garantiu permanência do jogador. Mesmo assim, o Palmeiras segue ativo no mercado em busca de reforços de peso para 2026. Torcedor palmeirense. A gente sonhou muito com a Almada, mas parece que não vai chegar, meus amigos palmeirenses. Mais uma grande oportunidade, olhe bem. Renovação de Alexander Barbosa com o Botafogo esbarra em pedida salarial. O zagueiro tem contrato até o final deste ano e quer um aumento salarial para ampliar o vínculo. Se não renovar, ele poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir do meio do ano e sair de graça ao final da temporada. É uma baita oportunidade, já soltei essa informação aqui no canal que eu queria o Barbosa no Palmeiras e vindo de graça. Vai lá, oferece alguma coisa o cara, tenta convencer o cara que aqui no Palmeiras vai ser bem melhor, que ele vai receber um salário bom e tenta pegar essa assinatura do pré-contrato, meus amigos palmeirenses. Seria uma baita oportunidade de mercado. Vamos lá, olhe bem, meus amigos palmeirenses, eu vi aqui uma opinião, aqui um texto grande sobre o Abel Ferreira, de torcedores que criticam aí, quem critica o Abel Ferreira,